We Podcast. Porque a vida é um work in progress. Olá a todos, bem-vindos a mais uma temporada do We Podcast. Eu sou a Cláudia. E eu sou a Anitta. Muito bem-vindos. Este é um episódio muito especial. É o primeiro episódio da segunda temporada, como a Cláudia disse. E nada melhor do que começar esta temporada exatamente por onde tudo começou. Vou já fazer um disclaimer. Este hoje vai ser um episódio um bocadinho emotivo. Por isso é que eu tenho as minhas notas, porque temos realmente uma convidada muito especial connosco. Porque este podcast não começou num estúdio. Não. Começou num grupo do WhatsApp. Embora o estúdio seja neste momento a minha casa e a casa da Cláudia, a verdade é que não começou aqui. Começou com um grupo de 3 amigas do WhatsApp. 3 amigas que há anos partilham áudios. 3 amigas que têm partilhado muita coisa juntas. Muitas quedas, muitos começos e, acima de tudo, têm feito um caminho de autoconhecimento muito apoiadas umas nas outras. Foi exatamente por aí que começou o podcast. E a nossa convidada de hoje é a Marisa, uma amiga desde 2001, não estou enganada, desde os tempos da universidade. E muitos de vós já nos ouviram falar sobre ela quando contamos como se começou, como é que surgiu o podcast. E nós falamos sempre, é um grupo do WhatsApp, falamos todos os dias, partilhamos várias coisas juntas. E é a Marisa, e muita gente pergunta-nos quem é a Marisa, quando é que trazem a Marisa? E hoje realmente trazemos aqui a Marisa. É a nossa third wheel, apesar dela não apresentar o podcast connosco, tem-nos acompanhado desde o início. E vai ser muito por aí que vamos começar a nossa conversa com ela. Antes de passar a palavra à Marisa, acho que é importante dizermos que a Marisa passou uns tempos por grandes transformações. A mais importante delas todas foi a maternidade. Há pouco mais de um ano, a Marisa foi mãe do nosso príncipe Vicente Santiago. E, para além disso, concluiu há pouco tempo a sua formação como doula. Bem-vinda, Marisa. Obrigada por estares aqui connosco. Eu tinha imensas notas, mas não vou conseguir ler as notas. Acho que a conversa vai ter mesmo que fluir e as palavras vêm mesmo do coração. Obrigada por teres aceitado este nosso convite. Olá, meus amores, eu é que vos agradeço. Se bem que isto realmente sabe a uma continuação daquilo que são as nossas conversas tão intimistas e tão autênticas. É muito bom estar aqui convosco, tendo acompanhado o início de tudo. Agora estarmos aqui as 3 é muito bonito, é muito simbólico. Pois é, muito, muito bem-vinda. Nós estamos super contentes de ter aqui. E nós começamos sempre o nosso podcast com uma pergunta para os nossos convidados, que é uma pergunta muito grande, é gigante, mas tu approach it como tu quiseres, ok? Responde da forma que achares melhor. Quem é a Marisa? A Marisa é uma alma complexa, encarnada nesta vida como uma mulher que adora a vida, que está em constante mutação, que aprendeu que a vida é uma constante roda de surpresas, de transformações, de evoluções, e especialmente nos últimos tempos aprendi a desfrutar mais, a tentar controlar menos, simplesmente a tentar saborear a vida e a receber. São 2 coisas muito importantes que eu aprendi nos últimos tempos, é dizer não e a receber. E tem sido muito interessante esta fase. Adoro porque é como a Anitta disse no início, não é? Nós sabemos que é as transformações pelas quais todas nós passamos, não é? Mas é essa coisa de estar aberta para receber e pôr as nossas boundaries e dizer o não quando é preciso dizer o não, que é um trabalho constante, não é? Nunca acaba, mas pois nós mais do que ninguém sabemos, porque lá está, aquele grupo do WhatsApp que sempre
quando uma falha, quando uma tem assim um step back, a outra vai, não, mas lembra-te, olha assim, olha assado. E a gente quase que nos alinhamos, não é? Ajudamos cada uma a alinhar-se novamente. Portanto, acho que isso descreve perfeitamente. Sem dúvida, como nós dissemos no início, isto é mesmo um episódio e vamos falar muito da amizade, sobre evolução e sobre o que acontece quando nós nos permitimos fazer aquelas perguntas. Às vezes são difíceis, primeiro de fazer e depois de ouvirmos a resposta. Mas eu acho que a Cláudia deu aí também um bom mote para nós começarmos logo com uma pergunta. Eu acho que também há de ser curiosidade para todas as pessoas que nos estão a ouvir. Então diz-me, Marita, como é Sim. que tu descreverias o nosso grupo do WhatsApp para alguém que não nos conhece? E o que é que tu achas que este grupo do WhatsApp tem tão especial? Acima de tudo, é um lugar seguro, onde nós podemos ser quem somos, sem filtros, sem reservas, sem estarmos preocupadas com censuras, opiniões, em, em termos de filtrar porque podemos estar a desagradar ou não. Nós ali podemos ser nuas e cruas. E eu acho que é isso que tem marcado a nossa amizade e é isso que nos tem permitido caminhar ao longo de todos estes anos de forma tão sólida, tão estruturada, mesmo naquelas fases em que, por algum motivo, tivemos menos contacto, porque a vida é mesmo assim, às vezes leva-nos para caminhos diferentes, mas o que é bonito nesta nossa amizade, a meu ver, é que acabamos sempre por nos voltarmos a encontrar, cada uma com o seu caminho, mas sempre muito alinhadas. E às vezes nós achamos, como dizia a Cláudia, falhei. Não, não é falhar, é uma experiência. E às vezes parece que estamos mais atrás ou mais à frente, mas simplesmente a vida tem para nós percursos idênticos, mas em alturas diferentes, porque há coisas pelas quais eu já passei e se calhar vocês só agora que estão a passar e vice-versa. E isso também é bonito no sentido em que nos vamos amparando. Eu vejo-nos muito como um triângulo, como um tripé, em que nos vamos equilibrando e a energia vai fluindo entre nós e vamos sendo exemplo, esperança e colo umas para as outras. E eu acho que é isso que é a grande receita da nossa amizade, é sermos genuínas e sem estarmos preocupadas com o resto, porque o resto é resto. Eu não vou conseguir fazer nada deste episódio hoje. Eu estou a ouvir e pá, e é tão certo o que tu estás a dizer, Marisa. Yeah. Muitos de vocês que nos acompanham já desde o início, muitos de vocês conhecem-nos às três, alguns de vocês só conhecem duas de nós. É engraçado como também a própria rede à volta do nosso grupo e também à volta do podcast e das várias sinergias que nós vamos criando com tanta gente que vamos trazendo também aqui aos episódios. Para quem não conhece a Marisa de nós as três, aquela que, tipo, começam a dar tretas, eu digo logo, manquevo. Manca-te. Não estou com paciência para tretas, é muito determinada. É aquela amiga que muitas vezes quando eu estou completamente, não estou a ver as coisas como deve ser, ela vem e diz, não Anitta, mas tu fizeste isto, isto e isto, e eu estou a ver o que está a acontecer, é isto, isto e isto. E nós costumamos muitas vezes dizer que ela é a nossa loba, a nossa maga, porque ela vai lá diretamente ao sítio, vai lá, pim, é isto. E dá-nos este sustento, este suporte e até esta guiança, como eu costumo dizer. Às vezes preciso mesmo da minha marida para me pôr no sítio, digamos assim. E realmente, desde que nós voltámos a conectar neste grupo do WhatsApp, né, como tu disseste, fomos fazendo a nossa vida, há alturas em que estávamos mais próximas, há alturas em que estávamos mais afastadas, mas a amizade sempre intacta. Muitas vezes passámos meses sem falar, mas bastava um WhatsApp, um áudio, uma chamada, um encontro e parece que nos tínhamos visto no dia anterior. E desde que criámos este WhatsApp e que falamos todo o santo dia, nem que seja só uma mensagem, mesmo quando vamos de férias, não interessa, pelo menos aquele bom dia, nós dizemos e contamos como é que foi o dia anterior e os desafios que temos para o dia e realmente como percebemos que este grupo tinha tanta força, não é? E a nossa partilha tinha tanta força,
Mas eu agora vou deixar a Marisa falar. Então agora vou falar do início do podcast e vou-lhe perguntar sobre o início do podcast. Tu lembras-te quando nós falámos da ideia, qual é que foi a tua reação? O que é que tu sentiste? Eu achei a ideia extraordinária, porque acho que tem tudo a ver convosco. Vocês, para mim, são um exemplo, portanto, eu sou super suspeita na opinião que vou dar. Mas eu considero-vos duas mulheres muito determinadas, muito equilibradas, que sabem o que querem, períodos de dúvidas todos nós temos. E mesmo naquelas alturas em que vocês me colocavam algumas questões, dilemas normais da vida, a minha preocupação sempre foi dar-vos uma perspectiva o mais realista e amorosa possível, porque acho que a vida é tão boa e acaba por ser tão curta, nós não temos tempo para estar a perder com distrações que não nos conduzem a lado nenhum. Portanto, especialmente nestes últimos tempos, acho que nós temos feito um trabalho espetacular de alinhamento com o que realmente interessa. E trazer, quando vocês disseram que queriam trazer isto para o mundo, saindo desta nossa bolha, eu achei fantástico. Achei a ideia muito natural. É uma sequência super natural daquilo que vocês já faziam. E eu só vos posso agradecer porque se vocês me têm ajudado tanto e têm sido um amparo tão bom para mim, acho que as vossas ideias, a forma como vocês abordam os convidados, e especialmente os convidados que vocês trazem, tem sido fantástico. Acho que inspira muita gente, inspiram pessoas que se calhar nem sequer estavam a pensar muito nestes assuntos, alguns mais emocionais, outros mais filosóficos, outros mais espirituais, mas vocês têm trazido aqui uma diversidade de pessoas tão interessantes, mas ao mesmo tempo todas tão ricas que têm sempre pontos em comum e isso tem sido uma bússola muito interessante neste podcast. Obrigada. Obrigada. Porque tu sabes que a inspiração és tu para nós, lá está. Isto é a nossa amizade é isto, é estarmos sempre a gratidão, a darmos e recebermos, não é? É uma coisa tão simples, mas realmente nós vemos isto no dia a dia. E aquilo que a Anita estava a dizer de nós temos o WhatsApp todos os dias, fazermos este check-in, é a nossa forma de alimentarmos isso. E É uma para terapia. mim é uma terapia. Para mim é muito importante ouvir-te dizer isso, que realmente eh, que achas que o podcast é um bocadinho uma extensão, não é? De- do nosso chat, porque era realmente isso que nós queríamos, era transbordar aquele sentimento de apoio, de compreensão, de inspiração, não sei, de crescimento para fora do chat. E é isso que temos tentado fazer e é ótimo ouvir. É óbvio que nós sabemos isso, porque nós sabemos que tu és uma ouvinte do nosso podcast e sabemos isso, mas é bom ouvir-te a dizer assim em voz alta, não é? Aquilo E não quero que. mais, porque, olha, ainda há dias, até me esqueci de comentar convosco, com esta loucura toda cá em casa com o miúdo e os animais, e enfim, tudo aquilo que vocês sabem, há dias eu estava a ouvir o vosso último podcast, foram só vocês as duas, último episódio, e tirei fotos para conseguir fazer uma publicação, e o que é certo é que ainda não consegui fazer a publicação. Mas não tenho ouvido avidamente e só vos posso agradecer porque vocês têm trazido para o meu mundo pessoas que até há bem pouco tempo só pertenciam ao vosso. E são pessoas tão inspiradoras. Têm tanta coisa interessante a dizer ao mundo que ainda bem que vocês abriram esta janela de, de partilha, porque realmente, eu mais uma vez digo, eu sou suspeita, mas eu acho que vocês trazem algo mais em termos de sensibilidade e de realismo, sem ser fantasioso, que acho que falta em alguns podcasts. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Por exemplo, quando fazemos um episódio com alguém do mundo da Anitta, eu fico, parece que se abriu ali uma porta nova e acho que a Anitta sente o É mesmo. exatamente a mesma coisa do outro lado, exatamente. Yeah. Sinto mesmo. Eu acho que, como tu disseste, Marisa, foi uma continuação, foi algo mesmo muito orgânico e muito natural e também muito alinhado com o caminho que nós as três estamos a fazer, que é aquela parte da expansão, não é? De estarmos a conhecer e quando nos conhecemos existe aquele movimento natural de começarmos a expandir
tanto em conhecimento como em termos do nosso círculo de pessoas, novos interesses, formas diferentes de pensar, que já existe naturalmente no nosso grupo. Portanto, achei mesmo muito interessante teres feito este paralelismo com uma extensão, porque realmente eu acho que é por aí. Olha, eu vou agora fazer uma pergunta que, epá, se calhar não vai conseguir identificar, mas eu vou deixar a mesma. Que é, tu lembras de alguma situação ou de algum dia em que os áudios entre nós as três, tenham feito a mudança no teu dia ou até Hum. tenham levado a tomar alguma decisão que até seria diferente da que tu tinhas pensado inicialmente? Tantas vezes que eu identifico só uma. Tantas vezes. Seja de mudanças de carreira, seja de decisões ligadas a formações, seja agora nestas pequenas coisas da maternidade que para quem é mãe pela primeira vez traz tantas dúvidas, tantas questões, tantas descobertas. E vocês têm sido sempre um porto seguro e têm-me ajudado a manter uma loucura saudável e a perceber que não vale a pena estarmos muito preocupadas em ter certezas absolutas, porque a vida flui, porque os miúdos têm características próprias e tudo vai ser uma descoberta. E especialmente agora, nesta fase em que tenho tantas coisas diferentes a acontecerem ao mesmo tempo, ter-vos como aquele pilar seguro, que eu sei que estão sempre ali, tem sido fundamental para tomar as decisões. Às vezes basta uma validação. Em certas situações em que eu acho que só tenho ali 2 ou 3 caminhos, vocês vêm e apresentam-me mais 5 ou 6, e só essa perspectiva múltipla, às vezes é o suficiente para ajudar a respirar fundo e perceber: "Não, espera, há aqui mais opções, a decisão não tem de ser tomada já, ou não tenho de fazer determinada coisa já, vamos deixar a vida fluir", e o que é certo é que às vezes a vida, ela própria nos traz a solução perfeita sem nós termos de estar, a fazer mover mundos para chegar a alguma conclusão. Às vezes é só mesmo parar para respirar, trocar umas ideias e nesse espaço de tempo a ficha cai. Yeah. Por isso, minhas queridas, não me peçam só um exemplo, porque na minha cabeça vem aqui um turbilhão de momentos. Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que também não conseguia. Eu Ah. agora também estava a fazer o exercício, estava a tentar lembrar-me, mas realmente foram tantas, ah, não consigo especificar um momento, concreto, mas lembro-me de ter tido situações em que eu estava mesmo realmente muito triste, tem acontecido tanta coisa na minha vida ultimamente, e nas vossas também. E estou-me a recordar um dia em que eu estava, sabem aqueles dias em que nós já estamos cansadas de estar tristes? Estavas Mas vocês exausta. vieram e quase que me deram permissão para eu estar triste. Porque às vezes temos aquela coisa: porque é que eu estou assim? Shake it off, vamos fazer coisas. Não, não, mas às vezes, se calhar, não, é importante também passarmos por aqueles momentos e permitirmos estarmos naquele espaço que não é um espaço que nós gostamos muitas vezes de estar, mas que muitas vezes é um espaço que é uma incubadora para nos também evoluirmos e para nos transformarmos. E lembro vocês me terem dado esse call a dizer: está tudo bem. E isso é muito o que nós fazemos também no podcast, é falar com as pessoas sobre os programas que nós temos e que depois como é que revertemos isso, como é que reescrevemos esse programa. E nós fazemos muito isso no podcast, não é? Marisa, Falamos imenso sobre esse tema. consegues-te lembrar assim de alguns programas que tenhas reescrito desde que temos o nosso chat? Ah, é muito difícil, porque vocês tiveram vários episódios que me marcaram bastante. Alguns com pessoas que eu já conhecia e que
com este podcast eu tive uma visão diferente, conheci uma faceta diferente dessas pessoas. Não consigo identificar só um episódio que eu tenha gostado muito. É como eu vos dizia ao início, todos os convidados trouxeram algo. E foi engraçado que a Anitta, eu não tinha visto logo o episódio logo a seguir ao lançamento. Não sei porque saltei ali alguns e posso-vos dizer que eu vi o episódio da Anitta exatamente quando eu mais precisava de ouvir. Se eu tivesse ouvido aquele episódio logo quando saiu, se calhar naquele momento em que eu precisava daquela informação, ela não estaria tão fresca. Também sou muito suspeita no que vou dizer, porque ela foi a minha doula. Adorei o arranque com a Belinha. Realmente foi algo maravilhoso. Ver a perspectiva dela sempre tão consciente, tão realista e ao mesmo tempo tão amorosa. É muito difícil dar perspectivas, mesmo aquelas pessoas que são consideradas mais empreendedoras, talvez menos filosóficas, trouxer uma visão realista do mundo e do que é tentar o seu negócio próprio com tanto realismo, sem preocupação de parecer perfeito e sem mostrar só a parte bonita do percurso, que isso é sem dúvida inspirador. É como vos digo, cada episódio trouxe algo muito importante e convido toda a gente a ouvir com calma, sem ruídos de fundo, sem estar a mexer em mais ecrãs, a tirarem aqueles minutos para estarem só focados, porque realmente cada episódio é uma descoberta. É sempre tudo tão diferente, não é? Obrigada por essa. Mas eu até estava a perguntar, obrigada por isso, mas eu se calhar não fiz bem a minha pergunta, porque eu estava a perguntar no nosso grupo, não é? No nosso WhatsApp. De tanto que nós fazemos pronto, eu não estou bem, e vem uma e diz, não, mas faz assim, ou permite-te sentir, ou isto ou aquilo, não é? Se existe algum programa em ti que tu sim. já, estás a perceber, já reescreveste para ti, Sim, dentro sim. do nosso chá. Em relação a mim própria, menos julgadora, que eu cobrava muito. Queria sempre fazer tudo muito bem à primeira. E depois percebi que tenho toda a margem do mundo para errar. Não tem de sair bem à primeira. E também o que é isto de sair bem? Às vezes nós achamos que estamos a fazer tudo lindamente e depois de repente olhamos para trás, bem, afinal não era bem aquilo. Vi mal a perspectiva, olha, como agora interpretei mal a tua pergunta. Mas se calhar acabei por dizer algo interessante, vocês precisam de ouvir. Portanto, o que é isto de Exatamente. Até porque ser estava feito ligado, e bem até feito porque logo também à estava primeira? ligado. Está tudo ligado, está tudo ligado. Tu passaste há pouco mais de um ano, eu não vou dizer pela transformação da tua vida, mas por uma grande transformação na tua vida, que foi a maternidade. E eu queria te perguntar, o que é que a maternidade te ensinou sobre ti própria? Nenhum outro trabalho de autoconhecimento fez. Acima de tudo, tenho uma coragem que eu desconhecia ter, uma força que vem, sabe Deus de onde, e que, com o filho nos braços, me sinto capaz de tudo, de superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, e mais do que isso, mais do que um problema, eu consigo ver um desafio e uma oportunidade. E é difícil colocar em palavras, que eu sempre quis ser mãe, e cheguei a uma altura da minha vida que eu achei que provavelmente já não seria mãe, e de repente ter este sonho concretizado traz uma perspectiva muito interessante da vida. Quando nós ouvimos aquela frase clichê, é um coração a bater fora do peito, é mesmo verdade. É um bocadinho de nós, um bocadinho mais especial de nós a desenvolver-se à frente dos nossos olhos. O nosso príncipe Santi. Isso É a é coisa mais linda do mundo. É mesmo muito fofo, muito fofo. Então, diz-me uma coisa, porque eu acabei por sentir isso um pouco, não sei, e acho que a gente já terá partilhado, mas em off. Tu sentiste houve aqui uma transformação da tua própria identidade com a maternidade? Eu senti-me mais forte e mais corajosa, mais determinada, com mais capacidade de colocar limites e tenho sentido isso progressivamente.
havia coisas que eu não conseguia fazer logo ao início. Até porque nós, quando acabamos de sair da maternidade, estamos super fragilizadas. As hormonas estão num rebuliço, não é? E agora noto que à medida que vou estabilizando, vou conhecendo uma Marisa mais estável, mais madura, mais equilibrada, com menos vergonha de ser e de existir e de estar. E quem gosta, gosta, quem não gosta, segue em frente, porque a vida é bonita demais para perdermos tempo com o que não nos acrescenta. Pois é. Mas é engraçado porque é como a Anita disse ao início, que és aquela pessoa que nos abana quando temos que ser abanados, que percebes, vais direto ao ponto. Tu sempre foste assim, aquela parte da coragem de, percebes? Agora parece que tens aí um fire, né? É uma razão de ser diferente, não é? Mas eu sempre senti isso também em relação a vocês também sempre me abanaram. É engraçado como nós não conseguimos ver em nós aquilo que conseguimos ver nos outros, não é? Ou talvez tenhamos abordagens ligeiramente diferentes, mas eu sempre senti isso em relação a vocês. Vocês abanam-me e ajudam-me a centrar sempre que é necessário. Não sou só eu. Eu se calhar sou um bocadinho mais expansiva. Enfim, há aqui um elemento de fogo extra, mas Acho que sim, acho que isso sim. já deixo para os especialistas em astrologia. Ai, olha, e enquanto tiveste neste primeiro ano de maternidade, não é? Nós sabemos que tiveste também a formação em doulagem, como a Anita disse no início, Sim. formaste e finalmente és uma doula certificada. Como é que foi gerir, estar a fazer a formação, ser uma nova mãe e tudo, gerir tudo ao mesmo tempo? Como é que foi esse processo? Nós sabemos, mas é interessante Foi uma loucura. contar aos nossos ouvintes a aventura. Sim. Foi uma loucura. Foi um verdadeiro mar de experiências novas, porque eu achava que ia formar-me para ajudar outras mulheres, e posso dizer que quem faz uma formação com a Inês não sai igual. O primeiro mergulho é dentro de nós, e só depois de nós estarmos enraizadas e estabilizadas é que podemos ajudar alguém. Então esta formação na Burst Feeds foi qualquer coisa de extraordinário, porque mais do que ajudar outras pessoas, eu comecei a ajudar-me a mim própria, o que é a base de tudo. Nós não podemos estar a dar se não tivermos nada para doar. Não podemos ajudar os outros se não nos ajudarmos a nós primeiro. E esta perspectiva tão consolidada de primeiro trata de ti, alimenta-te, nutre-te, para estares bem para o outro, foi fundamental. E como ela própria diz, não são só coisas etéreas, nós temos ali experiências muito concretas e ferramentas muito palpáveis para nos estabilizarmos e harmonizarmos, porque com a nossa energia nós contaminamos os outros para o bem e para o mal. E sendo a maternidade uma fase tão bonita, mas também tão sensível da vida de uma mulher, é fundamental que as pessoas que estão à volta de quem vai parir, ou às vezes até mesmo antes da concepção, sejam pessoas estruturadas, que tenham sempre uma mensagem positiva e quando eu digo sempre positiva, não é que a vida é sempre muito linda e que é sempre muito fantástico e que não há problemas para resolver, não. É no sentido de ser uma âncora, um apoio. Às vezes é simplesmente o dar a mão, é estar ali para ouvir, ajudar a dar uma nova perspectiva. E foi fundamental neste percurso, porque eu já tinha tido a experiência com a Belinha, a família é importante, a comunidade é importante, mas termos uma pessoa que naquele espaço de tempo, seja 1, 2 horas, está ali completamente focada em nós e que nos permite falar, ser e estar como nós somos, sem filtros, sem preocupações de julgamentos e que nos podemos tranquilizar e partilhar, eu acho que é fundamental, porque trazemos muitas dúvidas, a maternidade, mesmo para quem já tenha sido mãe, esteja na segunda, terceira, quarta gravidez, a maternidade
é o que como nós comentávamos há dias, é um mar de descoberta Uhum. que nunca uma gravidez é igual à outra e temos sempre tantas coisas que nos invadem a cabeça que é muito importante ter alguém que nos escuta, que nos ajuda a encontrar as respostas entre nós, porque nem doula, nem pessoa nenhuma nos vem trazer respostas ou nos vem trazer algo preparado, não é? É simplesmente alguém que nos ajuda a reencontrar e a realinhar. Por isso é que é tão importante, a meu ver, ser a própria grávida ou pessoa que pretende engravidar, a ser ela a escolher quem a vai acompanhar em termos de doulagem. Bem, eu acho que já acabaste por responder a uma pergunta que nós tínhamos aqui, que era, já tínhamos feito a pergunta à Belinha quando a trouxemos. Tu acabaste por responder, mas eu vou fazer a pergunta à mesma, porque por acaso de quereres elaborar ou alguma coisa tenha ficado de fora, que expliques a quem está a ouvir o que é que faz uma doula. Já disseste um bocadinho, mas como é que é o processo? Como é que é o processo desde a escolha da doula? O que é que a doula faz? O que é que não faz também? Porque eu acho que ainda há uma confusão ah, do processo, sobre o processo de doulagem. Fala-nos mais sobre isso. Eu creio que, em primeiro lugar, é importante esclarecer o que é que a doula não faz, porque ainda há muita confusão, ainda há muito ruído e há alguma confusão que é feita entre profissões. Uma doula não é uma profissional de saúde, não ocupa o lugar do médico, não ocupa o lugar da enfermeira parteira, não ocupa o lugar de ninguém. A doula tem um papel próprio. A doula é aquela mulher que acompanha a mulher ao longo da gestação, se ela assim o entender, no próprio trabalho de parto, se a mulher assim o entender, e que está lá para apoiar a mulher, para ajudar a dar voz, para ajudar a encontrar, por vezes, a sua própria voz. Há mulheres que mal conhecem o seu corpo, há mulheres que nunca estiveram num lugar em que se pudessem afirmar eu quero isto, eu quero aquilo. Às vezes coisas tão simples como decidir como é que vai ser o regime de visitas, porque é normal, toda a família e todos os amigos querem conhecer aquele ser lindo que acabou de chegar ao mundo, mas tem de existir regras, tem de ser respeitada uma mãe que acabou de parir, que tem o corpo extremamente cansado, que tem as hormonas completamente estabilizadas e que até pode ter tido um parto fantástico, sem muita dor, porque existem partos sem dor, existem partos com prazer, mas aí já era mergulhar mais a fundo também sobre a fisiologia e a fisionomia do nosso corpo feminino, mas a doula acima de tudo é alguém que está lá para a mulher, para acompanhar, e quando digo a mulher é também o homem. Ahm, Agora, eu fiz anos há pouco tempo e um dos meus amigos ligou para dar os parabéns e na brincadeira disse, eu quero engravidar e preciso de uma doula. E disse isto na brincadeira. Mas o que é certo é que um dos meus sonhos, enquanto profissional, é ter os homens com este nível de consciência, sem ser na brincadeira, de que o pai da criança pode e deve estar presente. Mais do que acompanhar a mulher, é importante conseguir acompanhar o casal. E, no dia em que chegarmos a este ponto de sensibilidade e de consciência por parte dos homens, que eles próprios podem tomar a iniciativa de dizer, olha querida, para nos acompanhar na gravidez, o que é que achas de termos uma doula? Isso será fantástico, porque infelizmente nem todos os homens têm esta sensibilidade. Muitos acompanham as mulheres e vão pelo menos a uma ou duas sessões, mas chegarmos a este ponto de consciência e sensibilidade em que é o homem que tem a iniciativa de abordar a companheira e propor o acompanhamento de doulagem, eu acho que seria fantástico. Portanto, repetindo um pouco aquilo que eu disse, a doula não ocupa o lugar do médico, não substitui a enfermeira, nada disso, cada profissional tem o seu lugar. A doula é, acima de tudo, a mulher que acompanha como se fosse aquela avó ancestral que tem algumas dicas, que leva ali algumas respostas e, acima de tudo, que leva colo, que leva amparo, que está ali para ouvir e para ajudar a mulher a encontrar as respostas e a sua própria voz. Espetacular. E é muito necessário, como a gente sabemos, porque é mesmo no episódio da Belinha também referimos isso, como há tantas mulheres sozinhas, não é? Passarem pela maternidade sozinhas, e a doula também traz aquele senso de comunidade, não é?
de alguém que dá o amparo. Mas é espetacular a forma como tu estás a falar sobre isso e especialmente essa perspectiva do futuro, do teu objetivo, dos homens terem essa postura. Eu acho que as coisas estão a mudar devagarinho, certo? Mas havemos lá chegar em que é mesmo a equipa, não é? E tem aquela terceira pessoa para ajudar a unir e a trazer mais descanso, um suporte extra, não é? Porque reparem, eu acho que é fundamental, porque nós focamos muito na mãe, e a mãe é fundamental, se a mãe não estiver bem, o bebé também não estará, como nós sabemos, mas esta primeira infância é fundamental até para o desenvolvimento do caráter. Hum, Se toda a gente à volta estiver bem e unida em prol daquela mãe, daquela criança, nós a seguir vamos ter um ser humano adulto muito mais estável, muito melhor consigo próprio, sem tantos hum, problemas de autoestima, sem tantas questões de caráter, sem se sentir perdido no mundo, como muitas vezes sim, nós vemos algumas pessoas e com a experiência de vida que vamos tendo percebemos, isto já foi um bocadinho falta de colo, isto já foi falta de amparo nos primeiros anos, ou se calhar nunca teve alguém que estivesse ali para ouvir e aquela pessoa só precisa de alguém que a ouça. Não é por acaso hum, que há tanta gente a fazer terapia e cada vez mais, e é tão necessário. E quando nós vamos ver, o fundo da questão é sempre a mesma, a infância. E eu acho que é muito importante todos nós termos o amparo que precisamos nas várias fases da nossa vida. E se nos primeiros tempos de existência a nossa mãe tiver o amparo que necessita, tudo isso vai conduzir uma vida muito melhor para todos e em família, porque os homens também precisam de amparo. Os homens fazem parte daquela família. Não são só a pessoa que doou uma célula específica para aquela criatura vir ao mundo. claro. O pai é fundamental, não é? São os nossos dois pilares de existência. A mãe tem de estar bem, mas o pai também precisa de ser ouvido. Os homens têm muitas dúvidas, têm questões sérias para colocar sobre a maternidade e a paternidade e que muitas vezes não se sentem acolhidos, não se sentem à vontade o suficiente para colocar essas questões. Ou porque o meio em que se inserem lhes incute que isso não é assunto para eles, ou se calhar já deviam saber, mas o que é certo é que ninguém nasce ensinado, tal como nós também não. Pois, Nós claro. transportamos a criança durante 9 meses, em regra geral. Nós próprios temos muitas dúvidas, quanto mais alguém que assiste e acompanha de fora e que não sente o que nós sentimos, apenas ouve a reprodução verbal daquilo que nós estamos a sentir. E por isso continuo a achar que sim, é fundamental trazer a família, especialmente a nuclear, para a gravidez, para a maternidade, ah, e especialmente nos primeiros meses, que é a conclusão da gestação, não é? Nós com a nossa evolução física deixámos de caminhar em 4 apoios, passamos para 2, com isso o nosso corpo modificou-se, os últimos 3 meses de gestação são concluídos fora do útero. Então, tudo isto traz-nos desafios e nos dias de hoje, em que a nossa sociedade está com tantas boas e más notícias, eu acho que é fundamental a família estar unida, estar equilibrada e, e permitir àquela criança um início de vida positivo e aos pais a estabilidade necessária para se preocuparem, pelo menos naqueles primeiros tempos, só com o bebê, só em conhecer o seu rebento, porque também não é fácil, o bebê só chora, distinguir os É. choros vem com o tempo e permitir que pai e mãe estejam preocupados com o que se passa dentro de casa e não tanto com o que se passa fora, ou com a política, ou com o que se passa no bairro inteiro da vizinhança, ou com o que se passa na família mais próxima. É muito importante dar aos pais, pelo menos naqueles primeiros meses de, da chegada do rebento, tempo para estarem só e existirem só na sua bolha de amor. Não é por acaso que nós. Agora eu estou a pensar nisto, que na primeira temporada começámos com a Belinha a falar de dolagem e agora começamos esta temporada a falar de dolagem e agora pensando, enquanto estás a falar eu estou a pensar, não é por acaso, é porque tudo aquilo que nós falamos, às vezes não sempre,
acaba por voltar à infância. Todas as pessoas, tudo o caminho que fizeram, os programas que têm que refazer, não é? Nós até, no nosso dia a dia, tudo remete àquela infância e como tudo aconteceu, não é? Não culpando ninguém, nós dizemos montes de vezes aqui, não é uma questão de culpa, porque nós sabemos que as pessoas só estão a tentar fazer o seu melhor dentro daquilo que aprenderam e do contexto em questão, mas se nós começarmos a partir de agora a fazer, a cuidar melhor dos nossos bebês, não é? Com esta consciência, o futuro vai ser diferente, completamente diferente, não é? Eu Muito creio mais que leve, muito inevitavelmente. mais. É engraçado, não é? Eu não tinha pensado nisto, Vida, mas. sem dúvida. E vai tocar uma vez mais, outra vez nos programas e nos padrões, naquela questão que nós temos referido tantas vezes, que é quebrar os padrões, não é? Que forma mais bonita e orgânica de quebrar aqueles padrões que nós reconhecemos que não são bons padrões, não é? Que forma melhor de começar logo quando o bebê nasce, não é? E logo aquele ambiente que está à volta que eles absorvem, porque por mais que as pessoas, ele depois não se lembra, ou não, eles podem não se lembrar, mas há muita coisa que eles absorvem Fica e que fica gravado. no próprio, e que fica no próprio corpo, não é? E que depois mais tarde até não sabem de onde é que vem aquela tristeza, ou não sabem de onde é que vem aquela raiva, ou não sabem de onde é que vem aquele trigger, e se calhar é porque está marcado no corpo, não é? Até na memória, memórias mais escondidas. Por isso, a forma como estavas a falar, Marisa, realmente, e a Cláudia tem razão, a importância que tem. A importância que tem quando vem um novo ser ao mundo, ser acolhido, né? Não é naquela bolha de amor que às vezes, infelizmente, não é permitido aos pais, às vezes só um deles, que criem essa bolha de amor, ou porque não há limites por parte de quem vai visitar, ou porque não há ninguém que olhe pela mãe e a mãe está tão focada no bebê que precisa que alguém olhe para ela, porque quanto melhor ela estiver, também melhor o bebê vai estar, não é? E aquele rebento, como tu referiste várias vezes, adoro essa expressão do rebento, não é? Realmente é alguém que vai crescer, não é? E esse rebento também vai fazer diferente quando for a vez dele, não é? Mas uma questão de evolução, não é? Que nós queremos que seja positiva. Portanto, toda essa consciência que também agora trouxeste aqui, dar também voz ao pai, muitas vezes o pai é completamente deixado de lado, nem ninguém quer saber o que é que o pai está a pensar e o que é que não está a pensar, e nós até já partilhámos aqui entre nós, não é? Que foi algo que foi um bocado comum para nós as três, que quando nasce um filho, é normal, é mesmo da nossa biologia, da nossa fisiologia, e é uma questão de sobrevivência. Às vezes acabamos por deixar o pai um bocadinho de parte, porque a nossa atenção fica naquele ser novo que nós também estamos a conhecer, não é? Eles muitas vezes também não se sentem acolhidos naquela bolha. Às vezes somos nós próprios que, epá, deixa-me aqui com o meu bebé, não é? Às vezes até inconscientemente, muitas vezes. É. E também é importante dar a voz ao pai e permitir que ele também faça parte dessa bolha, porque o pai também é importante, não é? O pai faz parte daquele ecossistema, não é? E sem ele, também a bolha de amor não fica completa. Achei interessante teres dito também, trazer aqui a voz dos homens, que às vezes nem sabem, será que eu tenho voz? No meio disto tudo, será que eu tenho alguma voz, não é? E é importante também teres falado nisso. Tu terminaste o curso de Duo há pouco tempo. Sabemos que agora é que vais começar a acompanhar mais ativamente mulheres. E vou-te fazer uma pergunta, porque tu já falaste um bocadinho disso, porque a própria informação já traz aqui uma transformação. Mas o que é que tu achas que acompanhar mulheres numa altura tão transformadora, não é, da vida delas, como é que tu achas que isso também vai contribuir para a tua própria evolução? Eu acho que, acima de tudo, nós aprendemos com o exemplo dos outros. Ninguém fica intacto quando contacta alguém. E estas experiências vão também sendo exemplo para nós, como nós falamos no início deste episódio, nós vamos absorvendo, vamos bebendo de várias fontes e, acima de tudo, enquanto profissional, obviamente, quanto mais experiência nós acumulamos, melhor serviço prestamos, vamos estando atentas, porque depois há padrões que se vão repetindo, então
há certos pormenores para os quais eu estarei certamente mais alerta no início, certas questões que ao início da doulagem e da minha carreira enquanto doula, eu se calhar não detectarei logo, com a continuidade, eu conseguirei perceber certos padrões ainda no início do seu afloramento. E esta riqueza que se vai trazendo de atendimento para atendimento é também uma mais-valia, dá-nos sustentação enquanto doulas para percebermos se estamos também a fazer bem ou mal o nosso trabalho, onde é que nós podemos ajustar, onde é que há melhorias, onde é que há espaço para revisão e para expansão, mas também às outras mulheres no sentido de, ok, eu não estou sozinha porque a minha doula está-me a trazer um exemplo idêntico, não quer dizer que a receita seja toda seguida ponto a ponto, mas às vezes nós sabemos isto, às vezes basta saber que alguém já passou por o mesmo e que conseguiu solucionar ou mais Uhum. no caminho A ou no caminho B, mais para a esquerda, mais para a direita, não interessa, tudo na vida tem solução. E conseguirmos trazer exemplos externos, eu acho que às vezes ajuda a contribuir isso comigo quando fui atendida pela Belinha e depois obviamente cada doula traz um background diferente. Eu tive companheiras de aventura, como nós nos chamamos umas às outras, eu tive companheiras fantásticas, são enfermeiras, outras são nutricionistas, outras são mulheres que construíram sua carreira na componente física, são instrutoras, são personal trainers, outras simplesmente vinham da área da comunicação, tal como eu, mas cada pessoa tem certamente um contributo único. Por isso é que é tão importante ser a mulher ou o casal em conjunto a escolher a doula que quer que faça o seu acompanhamento. Já estou mortinha de ver a atender mulheres e acho que tu tens mesmo. Sim, nós formámos-nos todas na área da comunicação, estamos a fazer o nosso caminho, não é? Fizemos um pouco disso e vamos criando novas identidades, como a Anitta estava a dizer há pouco. Mas eu acho que realmente doulagem serve-te mesmo bem, porque tu tens tens a coragem e tens, né, tens aquela. Como é que eu ia dizer? A leoa, não é? De se impor, não é? Mas ao mesmo tempo tens um Uma carinho, autenticidade, uma uma, doçura, sim, uma sim. compaixão, percebes, para dar o colo. Portanto, tu consegues muito bem fazer as duas coisas e acho que a doulagem é o ambiente perfeito para seres brilhante. Mais uma vez, não é? Gratidão, meus amores. As vossas palavras são sempre muito importantes para mim e esta validação, obviamente, também é importante. Ahm, a doulagem chegou de facto numa fase determinante da minha vida e nada é por acaso, as coisas chegam na altura em que têm de chegar e conheci tantas pessoas fantásticas deste percurso. Eu acho que só pode correr bem, porque realmente nós temos aqui uma comunidade, é isso que nós falamos muitas vezes e na cerimónia de despedida isso foi muito focado. Nós sentimos que há uma comunidade e eu não seria a doula que sou e mais ainda a que virei a ser, porque a vida é mesmo assim, é feita de evolução. Eu não seria a pessoa sequer que sou se não tivesse tido estas companheiras de jornada tão fantásticas que tive, porque nós também nos doulamos umas às outras e ter esta comunidade também é muito importante, porque é diferente fazeres uma formação e vais à tua vida e nunca mais contactas com aquelas pessoas e, por outro lado, teres uma rede de apoio, isso é fundamental. Pois é. Sem Sim, sem dúvida. dúvida. Sem dúvida, especialmente quando estás a começar alguma coisa nova, teres esse sistema de suporte para poderem apoiar-se umas às outras e Porque é o super importante. cuidador também precisa de cuidado, 100%. Sim, não é? 100%. É verdade, mesmo, mesmo. Agora, E senão depois não consegues estar a 100% De forma alguma. para as pessoas com quem estás a trabalhar. A nutrição é importante, mantermos o copo sempre cheio é impossível, não é? Então, termos uma rede que nos apoie, que nos dê sustentação, termos um colo para onde nós possamos correr e cair quando é necessário cair, porque ninguém é de ferro, nem tem de ser. Não. Essa é a beleza de sermos seres humanos. Hum.
obviamente que vai doer, obviamente que me irei emocionar imenso com certos casos de mulheres que eu irei apoiar, mas naquele momento quem vai ter de cair é aquela mulher, não eu. Eu depois vou chorar para casa, vou-vos enviar um áudio, fazer uma videochamada, o que for, ou vou ter a correr com as minhas companheiras de jornada de formação a dizer, olha que eu sou cis, o que é que vocês acham? Porque depois não é só a turma, nós temos de facto uma comunidade de todas as turmas que já fizeram formação e nisso tem sido fantástico. Eu recomendo a Inês a toda a gente, queira seguir a toda a gente, porque ela é maravilhosa, está agora a preparar mais uma turma e é preciso ir com consciência, este caminho não é leve, se quiserem ser doulas numa outra vertente mais prática, mais pragmática, direi eu, não é o sítio certo. Nós aqui mergulhamos fundo e fazemos um trabalho muito importante de autoconsciencialização e autoconsciência. Muito bem. Então agora vamos para a nossa última pergunta, que é sempre o que é que significa work in progress para si, Marisa? Para mim, o work in progress é acompanhar a vida, acompanharmos a nós mesmos, aproveitarmos as oportunidades que vão surgindo, não estagnar, tentar sempre encontrar a melhor versão de nós mesmos, porque de outra forma a vida não tem graça nenhuma. Ai, Marisa. Olha, obrigada pela tua generosidade e pela forma como tu passas a tua mensagem. Realmente, pá, não é por acaso que nós somos amigas há tanto tempo que nós nos damos tão bem, mesmo cada uma com as suas diferenças. Eu estou aqui e estou embevecida a ouvir-te falar, Mesmo. porque pronto, não é? É a Marisa, o que é que a gente vai fazer? Tipo, não faço do programa sozinha, mulher. Yeah. Obrigada uma vez mais, amiga, por teres estado na origem, continuares neste projeto connosco, és parte integrante, és da nossa third wheel, forte, não é? Porque temos a João também que nos acompanha Sim, claro. aqui no projeto. Vamos de certeza, isso sim, vamos de certeza trazer-te mais à frente também para acompanhar o teu projeto, que é um projeto lindo. Vamos deixar também aqui as informações todas, como é que as pessoas te conseguem chegar até ti, não é? A tua página do LinkedIn, Instagram, todas as redes que tu também estás ainda a criar neste momento. E só podemos agradecer-te. Eu acho que é um até já, porque logo à noite vou-te mandar um áudio. Obrigada pela tua generosidade, obrigada por seres maravilhosa e é isso. Obrigada mesmo, porque lá está, é a continuação do ciclo, não é? Começou com o WhatsApp, a temporada 1, temporada 2, aqui estás tu, fazes parte disto tanto quanto nós e do nosso dia a dia, lá está, estamos sempre juntas, mesmo quando não havia WhatsApp e, como a Anitta disse, estávamos uma vez de vez em quando num jantar, era como se fosse outra vez, voltava tudo e essa amizade é tão importante na minha vida. Portanto, eu sou muito grata de vos ter às duas na minha vida e obrigada por teres participado neste desafio de fazer o primeiro episódio da temporada 2, Marisa. E também estamos muito orgulhosas de ti. Muito. Obrigada a todos que nos ouvem, obrigada a todos que nos acompanharam neste episódio, obrigada ao que nos acompanharam na primeira temporada, agora começa a segunda temporada e estamos super entusiasmadas por trazer novos temas, novas pessoas, novas histórias, mas sempre com este espírito de work in progress. Obrigada, até à próxima. Se tiverem algum comentário ou alguma pergunta para a Marisa, por favor, deixem nos comentários e até à próxima. Até à próxima. We Podcast. Segue-nos no Instagram e ouve no YouTube.